Salve, salve, fiel torcida! Tudo bem? Chegamos. Bora falar de Corinthians. Informações do Timão, hein? Informações do Timão, mas não tão agradáveis, né? Infelizmente, sempre tem alguma coisa para apurrinhar a vida do torcedor corintiano. Essa é a verdade. Rapaz do céu, sempre tem. Sempre tem uma para atrapalhar a gente, mas, né? Vamos lá, né? Vamos seguindo em frente, né? Acho que é o melhor caminho. Bom, antes de a gente falar da situação do Hugo, Corinthians, ou melhor, os corintianos, nós estamos aguardando, né? Os corintianos, a fiel, todos aqueles que estão dispostos a ajudar o Corinthians, aguardando para saber sobre a vaquinha. E na live da tarde eu vou falar sobre ela, porque a torcida, clube e caixa definem regras, né? E preparam a campanha de divulgação e fazem ajustes finais. Faltam alguns detalhes para que seja lançada a vaquinha oficialmente. Então, Corinthians, Caixa Econômica e Gaviões da Fiel já definiram as regras, né? E já faltam detalhes, faltam pouquíssimas coisas para o lançamento da vaquinha, que deve ocorrer a qualquer momento. E nós vamos estar falando sobre isso hoje à tarde, às 5h30, sobre a vaquinha, né? O que falta para essa vaquinha explodir? São detalhes, são pouquíssimas coisas, visto que, como vai ter agora 13º, essas coisas todas, a vaquinha deve ser lançada nesse período, e aí nós vamos trazer todos os detalhes para vocês, tá legal? O projeto aí já tem formas de pagamento, enfim, tudo para que eu, você, todo aquele torcedor, todos nós somos corintianos, possamos ajudar a quitar no nosso próprio estádio. Legal? Então, mais tarde, nós vamos trazer informações, né? De tudo isso, todos os detalhes, para que vocês fiquem sabendo em relação à vaquinha. Legal? Então tá aí a informação. Bom, o assunto Hugo Souza, né? Pega fogo no Corinthians, vamos falar também sobre isso. E é muito importante que o torcedor saiba o que o Augusto disse em relação ao Hugo Souza, a situação do Hugo Souza, adiantando, né, já chegaram aqui, o Flamengo está fazendo um jogo sujo, a gente vai falar sobre isso, e a gente vai falar dessas questões agora, legal? Antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixa o like, deixa o comentário, que é extremamente importante, e vamos para o nosso... Corinthians! Isso aí, fiel. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da KSK Consórcio, que é a nossa parceira comercial. KSK, que tem um projeto Corinthians Premia Mais. É isso mesmo. É um consórcio feito para mim, para você, para nós, que somos um bando de loucos. KSK já é patrocinadora das Brabas, né, no futebol feminino, multicampeãs. Patrocinou o basquete feminino, bateu o campeão paulista na sua volta. Patrocinou o Sub-20 na Copa São Paulo Júnior, também bateu o campeão ano passado. Gente, KSK é pé quente. E agora, apesar de ser patrocinador de tudo isso, ainda você ajuda o Corinthians, porque você adquirindo o projeto Corinthians Premia Mais, adquirindo o seu consórcio com planos a partir de R$ 233, R$ 7,50 por dia. Um pouquinho mais que isso. Você ainda ajuda o Corinthians financeiramente, que além de tudo isso, parte dessas vendas ficam para o Timão. Olha que legal. Então você realiza o seu sonho e ajuda o Corinthians, tá? E ainda, é a forma mais fácil de se adquirir um carro, uma moto, sem burocracia, sem essa história de score, nada. É muito fácil. Marcão, mas é sorteio. Demora pra caramba o consórcio. Você pode dar um lance. Tá.
Se eu tivesse o lance, eu tinha dinheiro da entrada no financiamento. Digite corinthianspremiamais.com.br. corinthianspremiamais.com.br. Lá você vai ter a resposta para essa pergunta. Tá, mas se eu tivesse o dinheiro do lance, eu podia dar uma entrada? Então, só que a KSK tem dois modelos de consórcio que pode te ajudar, inclusive no lance, sem onerar, sem aumentar o valor da sua parcela. E detalhe, sabe quanto que é os juros? É exorbitante. Por exemplo, um carro de 40 mil, você vai pagar hoje R$ 1.500 por mês de prestação. No consórcio, R$ 467. No financiamento do carro, você não ajuda o Corinthians em nada. E aqui você ajuda. E por fim, você ainda tem um prêmio mensal que você concorre de R$ 30 mil. É isso mesmo. Você concorre a um prêmio mensal de R$ 30 mil. Ganhou, me chama para o churrasco. Fechou? Só a KSK mesmo. Então digite corinthianspremiamais.com.br, tire suas dúvidas. E aqui tem um Fale Conosco, simule contrato online. Clique no Fale Conosco. Tire suas dúvidas, fale com o representante da KSK. Você vai ver como é fácil adquirir seu carro e sua moto. Beleza? KSK, fazendo parte de um bando de loucos. É isso aí. Bom, agora a gente volta a falar aí da situação do Hugo Souza, né? O Augusto soltou, inclusive já começou a rodar isso nas redes sociais, vocês podem ver, né? A gente está praticamente em primeira mão para vocês, mas já está rodando nas redes sociais, que o Flamengo faz jogo sujo com o Corinthians, e faz mesmo. O Flamengo não aceita, vem dificultando ao extremo o acerto em relação ao Corinthians, ao Hugo Souza, faz jogo sujo, faz um terrorismo psicológico, né? E eles tentam conturbar o ambiente no Corinthians, enfim. O que acontece? A negociação da transferência do Hugo Souza está rendendo muitas farpas entre Corinthians e Flamengo. O Augusto Melo, o nosso presidente, chegou e falou: olha, estão fazendo jogo sujo, não é por aí, no meio da negociação. O Flamengo tenta conturbar o ambiente do Corinthians. A declaração do presidente foi dada na entrevista ao vivo, a Corinthians TV. E, enfim, está tudo resolvido, né? Hugo, Transferban, está tudo certo. E realmente, eu já disse a vocês, na sexta-feira, quando surgiu o Transferban, que até terça ou quarta, o Corinthians teria uma solução. E aí o Augusto, na entrevista, deixou: está tudo resolvido. Hugo, Transferban, está tudo certo. É questão de horas, no máximo de dias aí. Isso aí está dentro do nosso cronograma. Segundo Augusto, está dentro do prazo que foi combinado entre Corinthians e Flamengo e está sendo cumprido. E a gestão, às vezes, que muitos criticam, segundo o presidente, sabe que o clube, que condições que a gente pegou, né? Quando ele realmente pegou o clube, não tinha dinheiro para pagar nem o hotel do Sub-20 na Copa São Paulo Júnior. Essa é uma verdade também. Mas aí o Augusto fala que ele, como presidente, não pode ficar olhando para trás. Realmente, tem que olhar para frente, né? E tem que também, quando errar, falar: fui eu que errei, né? Cabe a quem está no Corinthians trabalhar e tirar o timão dessa situação. Então, contra o Flamengo, lá o Flamengo falava algumas coisas que, segundo o presidente, disse o seguinte: tira essa situação. E disse o seguinte: então, abre aspas, contra o Flamengo, fecha aspas. Lá o Flamengo falava algumas coisas. Eles falam isso para conturbar o ambiente. Isso é jogo sujo, jogo, sei lá, entre eles. Ficam fazendo essas coisas. E a gente muito tranquilo. Está tudo sob controle. Tem contrato, já tem tudo, está tudo tranquilo. Segundo Augusto Melo, não tem como voltar mais atrás do negócio, né? E aí ele vai um pouco além. Após o Flamengo eliminar o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, o vice-presidente de futebol rubro-negro Marcos Braz ironizou, dizendo que gostaria de ter um amistoso contra o Corinthians para receber mais 500 mil. Ele fazia referência ao valor que o Timão teve que pagar nas 3 vezes que escalou o Hugo Souza contra o ex-clube. Emprestado pelo Flamengo até o final do ano, Hugo Souza aguarda o acerto do Corinthians com o time carioca para assinar um contrato válido por 4 temporadas. O status da negociação segue o mesmo nas últimas semanas. O Timão espera apresentar uma nova fiadora, dessa vez uma garantia bancária, exigida pelo Flamengo para poder concretizar a contratação.
Caso seja novamente reprovada, o clube fará o pagamento à vista, né? O Corinthians não cogita a hipótese de perder o Hugo Souza e, por isso, irá concretizar o negócio parcelado ou à vista até o prazo estipulado no contrato, que é 30 de novembro de 2024. Foi aquilo que eu disse. A partir do dia 1º de dezembro, o Flamengo poderia colocar o valor que ele quisesse no goleiro. E, por fim, né, antes da semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians já havia sinalizado ao Flamengo que iria exercer, né, a opção de compra do jogador, como previsto em contrato, a primeira oferta. No entanto, não foi aceite pelo clube carioca, né? Eles deram aquela segurada, negócio do fiador. Hugo Souza vai custar ao Corinthians 800 mil euros, são 4 milhões e 800 mil, que em contrato seria, a primeira parcela foi no início do seu empréstimo, a segunda parcela em janeiro de 25, a terceira em junho de 25, respectivamente as outras duas, janeiro e junho de 26. Nesse caso, o Corinthians tem que apresentar um fiador. Caso pague à vista, não tem nada a ver. Mas o Flamengo ainda bolsou mais R$1,5 milhão de reais devido aos empréstimos devido ao empréstimo do Hugo Corinthians e pelo Timão ter utilizado o jogador em partidas oficiais contra o time deles. Né? O Flamengo optou por recusar a mesma empresa, que seria responsável pelo pagamento do valor, no caso da inadimplência do Corinthians. Por isso, a concretização da compra do Hugo Souza de forma parcelada depende de uma nova garantia para ser apresentada pelo time de Parque São Jorge. Então tá aí. Corinthians tem isso. Nós também já havíamos dito a vocês em primeira mão que essa questão do Hugo Souza já estava definida. Se o Flamengo continuasse fazendo esse jogo sujo, o Corinthians ia se apertando a gente pagar à vista. Tá? Precisa resolver isso, né? O quanto antes. E aí mostra que realmente o Corinthians é contra tudo e contra todos, né? Porque o Flamengo tenta dificultar, tenta conturbar. Já era esperado. Os caras não esperavam o sucesso do Hugo tão grande aqui no Corinthians. Era um garoto que não tinha valor nenhum lá pro Flamengo e agora os caras querem fazer de tudo para atrapalhar. Mas, Fiel, segundo Augusto, podemos ficar tranquilos que está tudo resolvido. Falei com duas pessoas que eu conheço, né? E as duas muito próximas disseram o seguinte: que o Corinthians já busca, né, as alternativas, financeiramente falando, caso o Flamengo pise na bola, não queira cumprir o contrato, para que o Corinthians execute a compra do Hugo à vista e acabe com esse problema. Legal? Então, Hugo Souza vai ficar no Corinthians. O goleiro tem gratidão pela Fiel, gratidão pelo Corinthians, pela forma que foi abraçado aqui no clube, pela valorização que ele teve, né? Isso tudo é importante. O cara quer ficar, o goleiro quer ficar no Corinthians, já deixou isso claro. Não tem intenção alguma de voltar para o Rio de Janeiro. Então, é mais do que meio caminho andado. E assim, o nosso goleiro ficará aqui pelo menos pelos próximos 4 anos. Legal? É isso aí. Inscreva-se no canal, deixa o like, deixa o comentário. 5h30 eu volto falando da vaquinha, hein? Eu vou detalhar a situação da vaquinha, o que falta para ela estar no ar. Falta pouco. Nos próximos dias também, a Fiel poderá começar um grande movimento, uma revolução nunca vista no futebol, para o pagamento da Arena Neoquímica. Legal? É isso aí. Inscreva-se no canal. Tamo junto. Vai, Corinthians. Valeu, Fiel.